Fala pessoal, e aí, beleza? Aqui é o Diego. Hoje eu separei um layout aqui no Dribbble para a gente reproduzir em HTML e CSS sem JavaScript. O link é esse daqui. Então é uma página apenas, tem um formulário no meio, alguns botões de login social e vai ser interessante nós reproduzirmos ele em nosso código, pois ele tem algumas coisas legais que a gente pode lembrar ou aprender. Talvez você saiba muitas coisas que vamos ver aqui, mas talvez algumas ainda você desconheça. Então será bem legal esse vídeo. E para não ficar muito longo, eu vou dividir ele em três. Eu vou fazer um vídeo apenas para o header e o footer, e vou fazer um para a caixa de login. E posteriormente, depois, talvez, a gente faça outro vídeo para colocar as interações com o JavaScript, pois no momento a gente vai fazer só a parte de layout mesmo. E o resultado final é para ser esse daqui. Então, eu já construí essa página, mas a gente vai ver como que vamos chegar nesse resultado final. Então, até tirando aqui do modo de celular, a gente pode ver que tem alguns efeitos aqui, alguns simples. Temos aqui um efeito de sombra. Alguns talvez tenham dúvidas como concatenar ou juntar aqui dois elementos para que a sombra fique contínua e não tenha sombra ao redor aqui. Então a gente vai fazer isso também no segundo vídeo. Mas por enquanto, vamos fazer só o header e o footer aqui. Vou tentar ser nesse vídeo o mais semântico possível, também no nome das classes e IDs, o mais significativo possível, mas talvez eu coloque algum nome aí que não faça tanta referência. Então, para começar, nós vamos então criar o header e o footer, como dito anteriormente. Vamos usar aqui uma tag main com ID app. E como nós vimos lá, nós temos um header e temos um footer. Não vou usar aqui as tags header e footer do HTML5. Eu acredito que o header seria interessante usar antes do main e o footer depois, ou até mesmo dentro de um article ou section. Então, eu escolhi aqui semanticamente duas divs chamada header e footer mesmo, ao invés das tags. E dentro do header, nós temos lá um cabeçalho que a gente pode colocar um H1 e temos a palavra back, que ela está mais forte do que a palavra elcom. Então nós vamos utilizar um strong aqui dentro. E depois do H1 nós temos um subtitle, por assim dizer, sign in to continue. Então se a gente salvar, conseguimos ver ali do lado do Visual Studio Code. E nós temos lá welcome back, sign in to continue. Então é essa página aqui que nós estamos fazendo, essa página da direita. Então, vamos estilizar elas. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês aqui que eu já deixei pronto algumas coisas para o vídeo ser mais rápido. Então, já declarei as cores aqui que nós vamos usar no decorrer desse projeto e fiz alguns resets também. Isso aqui eu vou explicar para vocês posteriormente. Então, vamos colocar aqui a nossa tag OID app que nós vamos utilizar. Vamos colocar aqui height 100%, display flex, flex direction vai ser column, porque vai ser o header debaixo um do outro, então o footer fica abaixo do header e o flex direction column faz isso para nós. E vamos pôr um position relative aqui. Então, nós vimos que temos aqui já algum resultado. Eu já importei aqui o Style CSS e também a fonte Lato lá do Google Fonts para deixar mais rápido o vídeo.
Então, vamos fazer aqui a estilização do nosso header. E eu vou deixar ele com um weight por enquanto de 50%. E vamos colocar aqui o seguinte, um padding de 3.5 rem, 0, 0 e 1 rem. 1 rem aqui para nós é 16 pixels. Então, 3.5 rem é 3.5 vezes 16. Aí vai dar o valor em pixel. Então, essa unidade de tamanho rem é bem interessante de usar. Ajuda bastante na responsividade. Nós vimos lá também que tem uma cor no fundo e temos uma imagem também. Vamos lá observar. Temos uma imagem, eu não peguei essa especificamente porque eu não a tenho, mas eu peguei uma parecida e temos aqui essa cor que eu já declarei lá em cima. Então, no background, nós vamos usar o background image. E primeiro vamos declarar um linear gradiente. Então, nós podemos pôr vários backgrounds, então a gente vai pôr dois. O primeiro é o nosso linear gradiente, que vai ser bottom. Então, ele vai começar de baixo. E vamos colocar ali a variável que nós criamos lá em cima. Então, eu criei aqui essa daqui, bgcolorHeader linear from. Vocês podem declarar variáveis no CSS, não tem problema. Não é só no SAS ou no less que dá para fazer isso. E tem aqui o bgcolor header linear to. Então, se eu salvar, nós temos ali aquele resultado. E vamos colocar agora a imagem. Então, nós podemos adicionar outro background aqui. E eu já tenho uma imagem aqui no meu caminho, na minha pasta, conforme vocês podem ver ali do lado. Já baixei anteriormente. Eu quero que essa imagem ela ocupe um tamanho que dê para ver ela totalmente ali, de um modo bonito. Tem o content que você espreme ela para ficar do tamanho realmente do seu elemento. O cover já deixa a imagem um pouco mais bonita, embora talvez não pegue toda ela, mas deixa ela bem legal. E o position, nós queremos mostrar principalmente o centro da imagem, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, nós temos aí esse resultado. E vamos fazer o seguinte. Vocês viram, então, que não pegou 50% aqui da tela. E pegou apenas um pouco menos do que isso. Por quê? Porque eu declarei weight 100% aqui. Só que o app, se a gente olhar no Spect Element, ele não vai ter 100%, ele vai acabar aqui. Por quê? Porque o nosso HTML, o body, não é 100% de altura. Então, o body só está indo até onde o header termina. E não temos como determinar um weight de 50% num elemento pi que não tem nem 50%, visto que ele terminou antes, porque daqui até aqui temos pouca coisa. Mas se a gente tirar esse comentário aqui, ele passa a ficar 50% agora o header, porque tudo, inclusive o HTML, o body e o app tem 100% de altura. Então isso é uma dica legal para vocês não passarem por esse problema no CSS. Mas, ao invés de a gente usar esse weight 100%, a gente pode comentar ele e ao invés de usar 100% aqui no weight, no app, a gente pode usar a unidade VH. A unidade VH é view height, é o tamanho realmente da sua tela, do seu viewport. Então nós temos aí 100 VH, eu quero o total em altura. Então, a partir disso, eu consigo determinar um tamanho específico para o nosso header. Agora, vamos fazer a estilização do app header H1. Então, no H1 nós temos uma cor, que eu já declarei lá em cima, que é um pouco amarela. Então, essa extensão aqui me ajuda bastante a ver a cor do lado
e os nomes das variáveis. Vamos determinar que o weight dela é 300, visto que o navegador coloca um próprio, e que o tamanho vai ser de 1.5 rem. Eu quero um pouco maior que 16 pixels, então eu vou pegar 1.5 vezes 16. Então ficou um pouco maior ali que o padrão. E vamos fazer a estilização para o nosso P, ou o subtitle que nós temos ali. Então eu também criei uma variável para nos ajudar aqui. Então header subtitle é uma cor branca. E vou deixar um pouco mais fina que o padrão ali de cima, que é 300. Legal, então nós conseguimos aí fazer essa parte já do nosso cabeçalho. Mas vocês viram que ele não tem 50%. Dá para ver que ele é um pouco menor que essa parte de baixo. Eu, olhando assim, chutei uns 35%. Então, vamos colocar aqui 35%. E talvez aqui seja bem parecido, ou talvez 40%. Então, a gente consegue chegar um pouco mais perto e ser fiel ao nosso layout. Agora, vamos fazer a parte do footer. Aí no outro vídeo a gente vai fazer a parte do form de dentro, que é um pouco mais comprida. Então, vamos lá. Criar aqui, dentro de app nós temos footer. Então, o que a gente pode fazer no footer? O footer também será um display flex. A gente já vai entender o motivo. E o flex direction vai ser column, porque eu quero uma coisa debaixo da outra. E eu quero um weight. Bom, se o header tem 40%, para dar 100 eu preciso de 60. Então vou colocar aqui 60% e vou fazer um padding aqui de 4 rem em cima e embaixo, 0 na esquerda e 1 embaixo. Então, na realidade, ficou 4 no topo apenas. Nós não estamos conseguindo visualizar nada por enquanto, porque eu não tenho uma cor. Então vamos lá. Realmente ficou aqui a parte preta. Essa margem branca podem ignorar que faz parte dessa web view aqui. No navegador não aparece essa parte branca, tá bom? Ok, então nesse caso eu já criei uma cor também para o background. Então, um background do footer. Então é BG Color Footer, coloquei aqui. Que é aquela cor que está lá no Dribble, no nosso layout. E vamos colocar aqui também o seguinte, que eu quero o Justify Content para Flex End. E a gente vai ver o motivo depois. Daí eu volto aqui e explico para vocês. E o Align Itens, vamos colocar Center, que eu quero alinhado na horizontal centralizado. Aí você vai falar assim, talvez, mas o Align Items é para vertical. Depois a gente vai ver isso então. E após isso, vamos declarar o nosso footer aqui dentro, os elementos que ele precisa ter. Então nós temos lá um warn sign in with. Depois nós temos uma div que eu vou chamar de social buttons, que vai acoplar os nossos botões. Esse primeiro botão ele vai ser o Facebook. E o irmão do Facebook é o Google. Só aqui, né? Só aqui no código. Eles são irmãos. E como eu já tenho fonte iOSome aqui, então nós temos o código aqui do botão, do ícone do botão. Fab Facebook e Fab Google Plus G. Aqui tem um F, porque eu quero só o F do Facebook. Então, fechou. Aqui é Google e aqui é Facebook. Então já apareceu lá. Então, vamos lá. Por que ele está aqui no final? Por causa do FlexEnd. Se eu tirar, ele vai lá para cima. É o padrão. As coisas começam na esquerda, superior, e vai descendo. Se eu tirar o Flex Direction Column, ele vai colocar em linha, porque o padrão do HTML é Flex Direction How.
esse raw aqui, de linha. Se eu até salvar, continua da mesma forma. Então eu quero column. Só que veja só, se eu tirar o center aqui, vou comentar, ele passou tudo para a esquerda. Então notou, quando o flex direction é column, o align items, ele passa a valer horizontalmente e o justify content verticalmente. Se eu colocar aqui flex start, ele vai lá para cima. Se eu colocar flex end, ele vai lá para baixo. Ou seja, eu quero que ele comece de baixo para cima. E se eu colocar o raw aqui, veja que ele mudou as coisas. Então agora ele está alinhando o flex end na horizontal pelo justify content e o align item center verticalmente. Então tomem cuidado com isso. Ele inverte aqui a ordem do justify content e do align items, dependendo do que você coloca no flex direction. Vamos então aqui fazer a estilização dos nossos elementos de dentro, começando pelo nosso P, que temos ali, e depois vamos seguindo no Social Buttons. Então o nosso P, eu já tenho uma cor para ele lá também, que é o Color Gray 900. E o tamanho é 0.825, eu quero um pouco menor que 16 pixels. E aqui nós vamos colocar o seguinte, aqui ele não pegou a cor. Então vamos lá ver o que pode ter acontecido. Clicar aqui, deixa eu voltar. Ele está bem aqui. É claro, eu coloquei PX, então é por isso que não apareceu. Aí sim, hein? Acontece. É a mania de usar pixel, e quando a gente usa outra unidade, a gente pode acabar esquecendo. E agora vamos fazer aqui a utilização dos Social Buttons. Então eu quero um margin top no Social Buttons de 1.5 rem, porque depois a gente vai ter o formulário, então ele vai ficar um pouco abaixo do formulário. O display vai ser flex e o justify content vai ser center. Então os botões ali vão ficar bem certinhos um do lado do outro. E vamos fazer a utilização agora do button, propriamente dito, o nosso botão. Ele terá uma cor padrão ali de branco, por enquanto, porque as cores vão ser mais fortes. Vamos colocar um border radius de 32 pixels, então 2 rem. Então já ficou ali. Cursor, eu gosto de colocar pointer nos botões para aparecer uma mãozinha, caso a pessoa esteja no computador, embora a gente só está fazendo aqui para dispositivos móveis. E 8.5 rem também. O weight, altura eu coloco em pixel, não preciso colocar em rem, se quiser pode, mas eu prefiro não colocar. E eu quero uma margem em cima e embaixo de 0 e dos lados de 0,5 rem, que é 8 pixels, metade de 1 pixel, de 16 pixels. E o font size, vou colocar, se bem que eu já coloquei, então vamos colocar aqui o comprimento de 130 pixels, que eu também prefiro utilizar ao invés de rem. Então nós temos ali o botão. Agora nós vamos fazer a estilização do i, que é o nosso ícone, e vamos ter aí um margin right de 0.5 rem e um font size de 1 rem, para dar uma separada ali entre o ícone e a palavra. E agora vamos fazer a utilização de cada um. Button.facebook. Então vamos ter uma borda aqui de 2px, solid var. Aí a gente vai pegar a nossa variável color border facebook. E vamos ter o background color do nosso Facebook. BG Color Facebook, salvou. A gente já tem o resultado ali. Por que essa borda aqui de 2px?
vocês podem notar que está um pouco azul forte aqui e a borda um pouquinho mais saturada. Porque se a gente olhar aqui, ele realmente tem uma diferença. Tem que chegar bem perto para visualizar, ok? E igualmente isso vai ser no nosso Google, no botão Google. Então eu já criei as variáveis, só vou substituir aqui. Vai ficar ali, beleza? E eles têm um efeito de hover, conforme vocês viram lá no nosso modelo. Então, o que que eu fiz aqui? Eu apenas mudei o fundo e mudei a borda. Então, a borda eu coloquei a cor mais forte, que seria a cor do fundo. Deixa eu colocar o hover aqui antes. Então, na cor da borda, eu coloquei a cor do fundo. E eu troquei a cor da letra para... Deixa eu olhar aqui minha cola. Também para a mesma cor. Então, quando passamos aqui o mouse em cima, ele ficou com a borda azul. E não é isso o que a gente quer. A gente quer a cor branca, né? Então, deixa eu colocar aqui a cor branca. Ah, realmente, falta mudar a cor do fundo, senão não vai dar certo, né? Então, vamos fazer a do Google primeiro e depois a gente já muda ali a cor do fundo, porque eu não coloquei tudo na mesma classe, eu inverti aqui. Então, nós temos aqui que a cor do Google, quando eu passar o mouse em cima, vai ser vermelha e aqui vai ser azul. Agora sim, eu vou fazer um hover aqui para os dois, porque como a cor muda para os dois, a mesma cor, daí eu preferi fazer num só. Então nós temos aqui o BG Color Social Button Hover, que é o branco. Então agora sim, desculpem aí a minha enrolação, mas para não ficar bem seco, vamos fazer aqui um Transition All 25.25 e a gente tem ali um efeito mais bonito. Ficou legal, hein? Muito bom. Daria para fazer várias animações, mas essa daqui é bem simples, bem interessante de a gente fazer. Algo que nós podemos fazer aqui também é no footer alterar o tamanho dele. Como assim alterar o tamanho? Nós vimos que lá no header ele tem 40% de altura. Nós declaramos aqui no app que ele tem 100% ou o tamanho total, melhor dizendo, da tela que estamos trabalhando, que é o view height. Então, se o header é 40, o footer, para dar 100%, tem que ser 60. Mas, como estamos trabalhando com display flex, não precisamos colocar aqui a altura especificamente. Mas se a gente tirar, a gente consegue ver um problema ali do lado. Nós vimos que ele pegou a altura automática, levando em conta os margens, os paddings, o tamanho dos botões e assim por diante. Mas eu quero que o footer ele tome todo o restante da tela. Então, se o header é 40, o footer tem que ser 60. Mas como eu não quero definir na mão o tamanho, eu posso colocar aqui um flex 1. Então, o que, que o código está falando? Ele está falando que o header eu quero 40% de altura, mas o footer eu quero todo o restante. Então, o flex 1 ele nos dá essa possibilidade. Ele pega o que sobrou, o restante da tela, e coloca no componente. Ele preenche todo o espaço. Por isso que ele ficou aqui do tamanho que a gente queria. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do início desse projeto. O outro vídeo nós vamos mostrar como criar o formulário aqui no meio, com as sombras, aquele botão. Então será bem legal. Deixem aí seus comentários se vocês gostaram, qualquer dica, dúvida,
eu farei o possível para responder todos. Inclusive, na descrição aí do vídeo eu vou deixar o link do GitHub para esse projeto completo. Mas nós vamos fazer a segunda parte no outro vídeo. Então, fique ligado para o próximo vídeo e qualquer coisa, podem ficar à vontade para perguntar. Até mais, grande abraço a todos.